fui mexi pro lado errado. Já começou. Sim, fui no Desafoso olhar um negócio de fralda. Deus me livre, aquele nome de Jesus aqui. Cabe demais. Você tem que. A melhor coisa é fazer chá de fralda. Eu não sei. É pra ganhar. Hã? Tem gente aí já? Boa noite, já estamos iniciando o nosso culto. Você que está chegando agora, já convide outros para estar participando conosco neste momento de adoração ao nosso Deus. Irmã Lailde, seja bem-vinda em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, minha querida. Boa noite. Minha irmã. Olá, meus queridos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Para nós é um prazer ter você conosco, acompanhando este culto de adoração ao nosso Deus. Nós vamos orar ao nosso Deus, vamos clamar a Ele, que é digno de toda adoração, para receber o nosso louvor e a nossa adoração neste dia de hoje. Seja bem-vindo em nome de Jesus, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, grandioso, poderoso, excelso, louvado seja o Teu nome. Que a Tua glória, que a Tua graça, que a Tua misericórdia esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa cidade, sobre a nossa igreja. Ó Deus, neste dia de hoje, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, como o aroma suave diante do Teu trono da graça. E que as bênçãos do Senhor, que as maravilhosas bênçãos do Senhor estejam sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja e essas cidades. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para adorar o Teu nome e para louvar. Receba o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no texto de Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Profeta Isaías, no capítulo 53. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 7, Isaías 53, de 1 a 7, diz assim: Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que os atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades.
O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Que o Senhor nos abençoe nesta palavra. Nós vamos fazer umas comunicações rápidas, algumas comunicações de atividades nossas. Amanhã nós teremos a nossa segunda sala de oração no Instagram da nossa igreja, @Pibade na rede. Você vai lá e nós estaremos realizando a nossa segunda sala de oração. E você é nosso convidado para estar aqui orando ao nosso Deus, buscando ao Senhor, o nosso Deus. Nós estaremos reunidos, 1 horinha de oração. Nós estaremos fazendo isso toda segunda-feira. Se Deus permitir, quem sabe isso não continue como um projeto fixo da nossa igreja, para estarmos também orando toda segunda-feira numa sala de oração. Também nos dias 28, 29 e 30 deste mês, finalzinho do mês, 29, 30 e 31, 29, 30 e 31, nós teremos a Conferência da Família, realizada pela Junta de Missões Nacionais, e que será transmitido ao vivo em nossa página do Facebook, /Pibade na rede, e você vai estar lá participando também dessa grande conferência de encerramento do mês da família. Contamos com a sua participação e também com o convite, para outras pessoas também poderem participar ali, assistindo e ouvindo uma palavra abençoada do pastor Sami Tipit. Também queremos falar com os irmãos sobre a nossa campanha de missões. Nós estamos avançando, estamos prosseguindo e já estamos quase alcançando o nosso alvo. Então contamos com a sua colaboração. Você que ainda não participou, que ainda não contribuiu, esperamos também para que você faça parte deste projeto de Deus, para que o Evangelho avance até os confins da terra. Um outro recado rápido que eu quero dar aos irmãos. Gostaria de pedir o Júnior, pega lá para mim, Júnior, rapidinho, a revista. Nós estamos com a revista nova da nossa EBD. Nossa escola bíblica está parada por enquanto, mas as revistas novas já chegaram. Então os irmãos que quiserem adquirir para estudar, para estar preparado, para quando nós voltarmos, pegarmos firmes neste propósito de aprendermos mais da palavra de Deus, as revistas já estão comigo. O valor está saindo a R$11, que é o valor que nós compramos as revistas, e nós já estamos aqui. Agora nós estaremos encerrando, toda a Bíblia em um ano, Colossenses a Apocalipse. Então você pode adquirir conosco R$11, manda um zap lá, manda uma mensagem para nós, e nós estaremos indo até você levar a sua revista. R$11 cada revista da EBD. Você já pode começar a estudar e quem sabe aí está ajudando o seu professor no retorno das atividades da nossa igreja. Nós vamos também agora passar o nosso momento família no altar, e nós queremos orar por alguns pedidos especiais. Nós recebemos essa semana um pedido especial, e eu e minha família, nós nos colocamos em oração por essa família lá de Belo Horizonte, da nossa cidade. Nós nem conhecemos, mas eles são amigos da nossa irmã Cárdia, são pessoas conhecidas dela, e eles estavam, uma das amigas lá estava com uma gravidez e teve que parir de urgência, e a criança está no hospital, hospitalizada, porque teve uma infecção. Então nós precisamos orar pela vida do Heitor. O nome da criancinha, do bebezinho que nasceu é Heitor. Então nós precisamos orar pela vida do Heitor e da sua família. Ele está hospitalizado e está em tratamento, e nós orarmos para que Deus esteja revertendo esse quadro da vida do Heitor. Também continuarmos orando pelo senhor José e a Alice,
O quadro da Alice também é complicado, não se obtém uma resposta favorável ainda, mas continuaremos orando porque cremos no poder maravilhoso do nosso Deus. E o terceiro pedido para a nossa família no altar, estamos no mês da família, então nós precisamos orar e interceder pelas nossas famílias, colocar diante do altar do Senhor as nossas famílias. Meus irmãos, temos recebido assim informações de pessoas entrando em depressão, pessoas que estão assim, sem saber o que fazer, não conseguem lidar com essa situação das enfermidades, do próprio Covid-19 e outras situações. Recebemos uma informação recente de um outro pastor que se suicidou, não sabemos se é uma informação de agora ou se é algo antigo, então nós precisamos estar orando pelas famílias das nossas igrejas, pelas famílias no modo geral. Então nós vamos orar ao nosso Deus agora, vamos nos colocar diante do altar do Senhor para orar mais uma vez. Senhor Deus Todo-Poderoso, bendito e amado, diante da Tua presença, Senhor, nós estamos aqui para clamar pela vida do Heitor, tão novinho, ó Deus, já chega esse mundo já enfrentando uma luta, uma dificuldade, mas nós cremos no poder do Senhor, poder capaz, ó Deus, de reverter qualquer quadro, de tirar, ó Deus, qualquer situação e trazer de volta a vida, Pai, porque só o Senhor é vida, só o Senhor é Deus. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pela vida do Heitor, pela sua família, seus pais. Não sabemos como é que está o coração desses pais agora, mas nós clamamos ao Senhor, para que eles também, ó Deus, estejam sendo confortados e consolados pelo Teu Santo Espírito. Ó Deus, também queremos clamar ao Senhor pela vida do Senhor José, da Alice, ó Deus, nós temos intercedido aqui frequentemente pela vida deles, e queremos, ó Deus, buscar ao Senhor mais uma vez, clamando, ó Deus, tenha misericórdia e haja Teu poder milagroso, ó Deus, sarando, curando, revertendo este quadro desta família. Também queremos pedir, ó Deus, por todas as famílias. Neste mês da família, queremos lembrar, ó Deus, daquelas famílias que estão enfrentando lutas com enfermidades, das famílias, ó Pai, que estão enfrentando lutas com algum tipo de doença, com a situação, que estão, ó Deus, enclausuradas nas suas casas, separados dos seus entes queridos, por causa de alguma situação complicada, de viagem e tudo mais. Queremos colocar diante do Senhor as famílias do nosso país, as famílias, ó Deus, do nosso mundo, famílias que carecem da misericórdia e da graça do Senhor sobre as suas vidas. Pai, visite cada uma delas agora, dê oportunidades, abra as portas para que possam ouvir falar do amor de Cristo Jesus. Senhor, em nome de Jesus, continue fortalecendo a nossa igreja, continue, ó Deus, mudando os corações, continue, ó Deus, moldando a nossa vida, moldando o nosso caráter, para que possamos servir cada vez mais e melhor ao Senhor, nosso Deus. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos louvar ao nosso Deus, nós vamos cantar a Ele, que é digno de todo louvor e adoração. Nós vamos começar louvando o nosso Deus, falando que nós precisamos estar aos pés da cruz, buscando a Ele todo o tempo, a todo instante, porque é aos pés dessa cruz que nós nunca, jamais devemos sair. Nós vamos adorar o nosso Deus em espírito e em verdade, pedindo para que Ele encha a nossa vida. Só vamos conseguir isso aos pés da cruz. Meu Jesus maravilhoso, minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti, pois sei que Tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no meu coração, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em coração. E meu Deus está o meu coração,
Abra sua Bíblia, meu irmão, no texto de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, versos de 10 a 14. Gálatas, capítulo 3, versos de 10 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. Gálatas 3, de 10 a 14. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. E é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Amém? Nós estamos finalizando a nossa série de mensagens sobre a cruz de Cristo. Nós teremos este domingo e o próximo somente ainda com estas mensagens. E hoje nós estaremos falando sobre a cruz e a substituição. E Paulo descreve isso claramente nesse texto de Gálatas, capítulo 3, versos de 10 a 14. Como nós podemos ver, meus irmãos, na atualidade, cada vez mais tem se tornado difícil olharmos para o sacrifício de Jesus na cruz como uma forma de nos substituir. Parece ficar meio sem sentido quando nós olhamos para essa situação, quando nós olhamos para a cruz, olhamos para o sacrifício, começamos a ver algo meio sem sentido, porque nós não conhecemos, não sabemos de verdade como era uma condenação na cruz, e muito menos não aceitamos o fato de sermos pecadores, condenados e merecedores de tal pena. Nós imaginamos que nós somos santos, nascemos santos, vamos morrer santos. Não estou falando do time de futebol, não. Estou falando de uma vida santificada. Nós muitas vezes imaginamos isso, que vivemos e nascemos numa vida sem pecado, que vamos morrer numa vida sem pecado. Não, que se eu não for num baile funk, que se eu não for numa boate, se eu não beber, se eu não fumar, se eu não me prostituir, eu tenho uma vida santa. Se eu não roubar, se eu não matar ninguém, eu tenho uma vida santa. Só que a palavra de Deus, ela mostra claramente a diferença disso para nós. E como eu disse aqui, na atualidade nós estamos esquecendo o verdadeiro significado do sacrifício de Jesus. E não conseguimos entender sequer o que era o sacrifício na cruz, o que era na verdade uma condenação na cruz. Portanto, meus irmãos, precisamos compreender qual é o significado primeiro da palavra substituição, para assim nós prosseguirmos nesta explanação da palavra de Deus. Substituição é o ato ou o efeito de substituir ou de ser substituído. Aí você vai falar assim: pastor, o senhor está chovendo no molhado. Isso é o que está no dicionário. Mas você vai dizer: você está chovendo no molhado, eu já entendi. Só que na verdade existem alguns outros significados, e eu fiz questão de pegar dois aqui. Um deles diz o seguinte: troca de uma pessoa ou coisa por outra. Troca de uma pessoa ou coisa por outra. É uma permuta, ou seja, uma troca. Eu vou substituir esse vaso de planta por um outro vaso de planta. Eu vou substituir uma pessoa que está fazendo um determinado serviço por outra pessoa que está fazendo um determinado serviço, ou que vai fazer um determinado serviço. Só que eu particularmente, eu gosto de uma utilização esportiva da palavra substituição. Eu sou profissional de educação física, fui
sou treinador de esportes e eu gosto exatamente do significado que o dicionário traz para nós, da palavra substituição, por exemplo, numa partida de futebol. E eu quero contar uma historinha para vocês rapidamente, para vocês poderem entender o que Jesus fez quando Ele foi para a cruz no meu e no seu lugar. Imagine que você é um jogador famoso, um jogador de futebol famoso, o mais importante da sua equipe. E que depois de um campeonato difícil, de lutas, de pontuação atrás de pontuação, de classificação atrás de classificação, vocês agora estão próximos de chegar à disputa do tão sonhado título da sua equipe. Na partida da semifinal, os ânimos estão acirrados, os temperamentos alterados, o jogo está empatado, 0-0. E todo mundo colocou a confiança em você, depositou a confiança em você, porque você seria o craque que desequilibraria a partida. Só depende de você. Só que neste calor da partida, você, o craque, comete uma falta grave. E aí vem o juiz, vem o árbitro e levanta um cartão amarelo. Ou seja, você está pendurado. Você foi advertido. Se você cometer uma segunda falta de tal gravidade, você pode agora receber um segundo amarelo ou até mesmo um vermelho e ser expulso da partida. E como na regra do futebol diz, se você for expulso da partida, você fica fora do jogo até o final da partida e a partida seguinte você não pode jogar. Aí o seu treinador, pensando no bem da equipe, sabendo que você é o craque, ele faz o seguinte: ele te substitui. Ele te tira de campo porque você cometeu uma falta grave, você está prestes a ser expulso, então você está nervoso, ele vai lá e tira você de campo e coloca outro jogador no seu lugar. Este jogador entra, faz o gol da vitória, seu time se classifica para a final e agora você tem a oportunidade, o privilégio de celebrar a vitória juntamente com o seu time. A substituição, meus irmãos, declarada por Paulo na Bíblia, também funciona assim. Você cometeu uma falta grave, que é o pecado. Todos nós somos pecadores, todos nós cometemos essa falta. Aí você foi advertido pelo Supremo Juiz, que é quem? O nosso Senhor, nosso Deus. Ele te adverte com um cartão amarelo, dizendo: você cometeu uma falta, você agora pode ser expulso. Fique atento. E aí então o nosso treinador, que é o Espírito Santo, ele resolve então ali nos substituir. Ele coloca Jesus em nosso lugar. Jesus entra agora em nosso lugar e nos substitui. Ele entrou em campo em seu lugar com o propósito de que você não fosse expulso. Em definitivo, que é a morte eterna, que Ele proporcionou. E assim pudesse então desfrutar da conquista final, que é a salvação em Jesus Cristo, que Ele proporcionou para cada um que acredita nele. Está lá em João capítulo 3, verso 17. Ali nós vemos o plano redentor e salvador de Cristo Jesus para conosco. Portanto, meus irmãos, nós percebemos que este texto de Paulo aos Gálatas constitui uma das exposições mais claras da necessidade, do significado e da consequência da cruz na vida de cada um de nós. Por isso, meus irmãos, nós precisamos entender que quem confia na lei está sob maldição, porque a lei, ela é o princípio da maldição. Olha o que diz o texto no verso de número 10: já os que são pela prática da lei
estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar as coisas escritas no livro da lei. Meus irmãos, a expressão utilizada por Paulo na carta aos Gálatas foi considerada tão forte, esse de você está debaixo de uma maldição. Essa expressão foi tão forte, que alguns comentaristas bíblicos, eles tiveram até um receio, um medo de comentar sobre isso, de falar sobre esse assunto. E um deles, a W.F. Blunt, escreveu em seu comentário bíblico a seguinte frase: a linguagem deste texto é admirável, quase chocante, não ousaria usá-la. Ele diz que se ele estivesse escrevendo esta carta aos Gálatas, ele não usaria esta linguagem. Desta mesma forma, meus irmãos, nós vemos muitos pastores afrouxando a palavra de Deus para tentar passar a mão na cabeça das pessoas, para que elas possam encher templos. Nós precisamos pregar a palavra e o que nela está contida, é isso que Deus quer de nós. Segundo o entendimento de alguns comentaristas bíblicos, de outros, a declaração de Paulo é que Jesus tornou maldição por nós, fica aquém de afirmar que ele na realidade foi maldição. Conforme Joaquim Jeremias, a expressão maldição é uma oposição do amaldiçoado e deveria ser traduzida por: Deus fez Cristo um amaldiçoado por causa de nós. Muitas vezes nós entendemos a expressão Jesus foi feito maldição, nós entendemos que Jesus se tornou algo maldito, algo que não presta, e na verdade não é isso. O significado original, lá no início, lá do grego, é que Deus fez Cristo um amaldiçoado por causa de nós. Desta forma, meus irmãos, o texto se apresenta como um paralelo do que foi escrito aos Coríntios. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele trata do mesmo assunto, ele fala da mesma situação e da mesma coisa. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. 2 Coríntios 5, 21, Paulo diz o seguinte: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. No começo do versículo 10, meus irmãos, nós prosseguindo aqui no estudo da palavra, nós vemos o seguinte: Paulo utilizar novamente a expressão que ele repetiu 3 vezes em um único versículo, Gálatas 2,16. Olha o que ele diz em Gálatas 2,16: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Quando a gente lê isso daqui, parece que eu estou repetindo a mesma coisa, mas é exatamente isso que Paulo está fazendo. Paulo repete 3 vezes no mesmo texto, no mesmo parágrafo, para que a igreja aos Gálatas pudesse entender. E aí a gente adianta para o capítulo seguinte, no verso de número 10, Paulo repete novamente: os que são pela prática da lei. Os que são pela prática da lei. O que é interessante, meus irmãos, destacarmos aqui é que o motivo pelo qual o apóstolo declara que tais estão debaixo da maldição é pelo simples fato das Escrituras dizerem assim: maldito quem não puser em prática as palavras desta lei. Deuteronômio capítulo 27, verso 26. Deus, quando Ele deu a lei ao homem, Ele deixou uma ordem. Ele diz: maldito quem não puser em prática as palavras
desta lei. Por isso que Paulo traz para nós, por isso que Paulo destaca esse motivo de a maldição, de dizer, porque todas as igrejas que Paulo escreveu suas cartas viviam um problema. O problema do gnosticismo, que queria trazer novamente as práticas judaicas para dentro da igreja, queria trazer novamente a lei de Moisés para dentro da igreja, para que eles pudessem viver debaixo da lei, debaixo do jugo da lei. Mas Paulo mostra para eles que hoje nós vivemos pela graça. Nenhum ser humano, meus irmãos, jamais praticou o que a lei determina por completo. Ninguém, a não ser Jesus, conseguiu realizar tal feito em obediência contínua e total. Só Jesus cumpriu a lei completamente. Somente Ele conseguiu exercer todos os pontos da lei, porque a lei em si é impossível de ser praticada por um ser humano comum. De modo, meus irmãos, que se torna claro o que diz o verso de número 11. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei. Ninguém é justificado pela lei. Ninguém. Só porque ninguém aguardou, ninguém conseguiu guardar a lei, ninguém conseguiu seguir o exemplo da lei. Ou seja, a lei nunca foi o caminho para a justificação. A lei foi uma normativa criada para que nós tivéssemos o quê? Um caminho, uma diretriz, um algo de moral e ética para que pudéssemos trilhar. Mas ela nunca foi o alvo da nossa justificação. Ela nunca foi feita para a justificação humana. Seguindo então, meus irmãos, no verso de número 12, nós encontramos o seguinte: ali revela que a fé é aquele princípio por meio do qual a vida eterna é conferida. Nós não vamos ser salvos pela lei, nós seremos salvos somente pela graça, e a graça é pela fé, e a fé não vem de vós, é dom de Deus. Ela é gratuita, foi Deus quem deu a fé para que nós pudéssemos crer. Olha que maravilhoso! Deus permitiu que nós tivéssemos a fé para que nós pudéssemos crer na sua palavra. Portanto, meus irmãos, não há como obter a salvação por meio da lei. Não existe como, não tem fórmula para poder você obter a salvação através da lei. Pelo contrário, somos amaldiçoados por ela. É essa assombrosa situação que nós, seres humanos, vivemos perdido, conforme diz John Stott. Nós vivemos uma humanidade perdida, assombrada, vivendo diante da lei. Nós precisamos entender que a nossa salvação é pela graça, a justificação é pela graça. Vocês conhecem a história daquele jovem rico? Está lá no capítulo 18, versos 18 a 23 de Lucas. Lucas, capítulo 18. Lucas 18. Versículos 18 a 23 diz assim: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Ouvindo isto, ele ficou triste, porque era muito rico. Essa parábola, essa história, esse encontro de Jesus com este homem,
nos mostra claramente, meus irmãos, a situação do ser humano sem Cristo. E do ser humano que se baseia na lei, que se baseia na prática da lei. Aquele homem, ele dizia que ele seguia a lei, ele falou: eu guardo todos esses mandamentos que o Senhor falou desde a minha meninice, desde que eu era adolescente, eu guardo todos eles. Eu não adultero, eu não mato, eu não roubo, eu não dou falso testemunho, eu não cobiço. Tudo isso eu faço. E aí Jesus diz para ele esperava ouvir de Jesus, na verdade, o seguinte: isso aí, você é um cara bom, você está salvo. Só que Jesus diz para ele o seguinte: te falta uma única coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você vem e segue. Sabe o que Jesus quis dizer com isso para aquele homem? Jesus estava mostrando para ele o seguinte: você não consegue cumprir toda a lei, você não consegue exercer tudo que a lei manda. Sabe por quê? Porque a lei diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. E aquele homem colocava o dinheiro em primeiro lugar na sua vida. Foi isso que Jesus disse para ele: livra-se deste Deus, livra-se daquele que toma o lugar de Deus. Agora você vem e siga-me, porque eu sou Deus. E aquele homem então se entristece, abaixa sua cabeça e vai embora, porque nós entendemos: a lei não justifica ninguém. O que Jesus apresenta, meus irmãos, através do relato deste encontro, é escrito por Tiago da seguinte maneira: Tiago capítulo 2, versículo 10. Tiago 2:10. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois quem obedece toda a lei e descumpre um único ponto, este será culpado de descumprir toda a lei. Então aquele homem, ele estava sendo culpado de descumprir toda a lei, porque ele deixou o mais importante de lado. Ele deixou Deus de lado. Cristo, meus irmãos, é feito maldição por nós, para que nós pudéssemos ser regenerados, redimidos. Verso de número 13, do capítulo 3 de Gálatas, diz o seguinte: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Este texto aqui talvez seja a passagem mais clara do Novo Testamento sobre a substituição. Eu já contei para vocês uma ilustração que reflete claramente como que seria a substituição para nós. Agora, este texto da Palavra de Deus é o que reflete de forma mais clara em todo o Novo Testamento o que é a substituição e como ela funciona e como que Deus planejou isso. Nós nos encontramos, meus irmãos, sobre a maldição do descumprimento da lei, e Cristo nos redimiu, tornando-se maldição em nosso lugar. A maldição que repousava sobre nós foi transferida para Ele. Nós deixamos agora de ser malditos e a maldição recai sobre Jesus. A maldição que repousava sobre nós, meus irmãos, foi transferida para Ele. Ou seja, como já apresentaram o profeta Isaías. Olha o que dizia Isaías no capítulo 53, verso 5. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. O castigo que nos trouxe a paz. Se hoje eu tenho paz na minha vida, se hoje eu tenho paz no meu coração, é porque o castigo que estava sobre mim, Jesus levou sobre Ele. Jesus assumiu, meus irmãos, a maldição, a fim de que nós pudéssemos escapar dela. Jesus assumiu essa maldição para que nós pudéssemos ser livres. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar.
A evidência, meus irmãos, de que Ele levou nossa maldição é ter sido pendurado no madeiro. Nós não conseguimos compreender isso, como eu disse lá no início, na introdução. É muito difícil para nós entender o que era a morte na cruz. Mas a evidência que nos levou a nossa maldição, que levou a nossa maldição, que tirou de nós, foi exatamente o fato de Jesus ter sido pendurado no madeiro, ter sido pendurado naquela cruz. Pois conforme o texto de Deuteronômio 21, 23 declara que de tal pessoa é maldita, tal pessoa se torna maldita quando é pendurada no madeiro. Porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Deuteronômio capítulo 21, verso 23. Acerca dessas palavras, então, meus irmãos, quando se tornou maldição em nosso lugar, essas palavras que Paulo diz, quando se tornou maldição em nosso lugar, devemos fazer as seguintes considerações. Primeiro, Cristo não se fez pecador. Precisamos colocar isso em mente. Cristo não se fez pecador e não tinha pecado algum. Ou sua natureza imaculada não se conciliou-se com pecado em momento algum. Ele não adquiriu o pecado na sua vida para que nós pudéssemos ser livres. Ele levou o pecado sobre ele. Segundo, o que também não o reprova diante de Deus. Esse fato de Jesus levar o pecado nosso sobre ele na cruz não reprova Jesus diante de Deus. A maldição é da lei e não de Deus. Ou seja, Jesus estava cumprindo algo na lei, mas estava sendo agraciado, aprovado por Deus no Espírito. Deus fez de Cristo pecado em nosso lugar. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Todavia, Ele mesmo nunca conheceu pecado. Isso não significa qualquer participação de Cristo no pecado. Jesus não pecou, não tinha pecado, não se aliou ao pecado, não se associou ao pecado. Ele simplesmente levou sobre si os nossos pecados. Percebe-se então, meus irmãos, que Jesus se identificou conosco de tal forma, de tal maneira, que até a nossa maldição ele assumiu como se ele tivesse sido amaldiçoado também. Jesus se associou de tal maneira a nós, ele nos amou de tal forma que ele foi confundido como se ele também tivesse sido amaldiçoado. Hebreus capítulo 2, verso 17 e 18. Hebreus 2, 17 e 18 diz assim. Esse texto explica claramente o que nós estamos falando. Hebreus 2, 17 e 18. Por esta razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Ou ainda, Hebreus capítulo 4, verso 15. Hebreus 4, 15 diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Sem pecado. Segundo Russell Champlin, meus irmãos, ao referir-se em nosso lugar, quando Paulo coloca no texto de Gálatas aqui, ele se doou em nosso lugar, Paulo não estava falando no sentido de em substituição a nós, porque muitas vezes nós traduzimos a palavra e procuramos frases mais próximas, e aí entra o sentido da frase original.
Ele diz aqui, não foi no sentido de substituição a nós, mas a ideia era, Cristo foi dado em nosso favor. Cristo, Ele assumiu o nosso favor. Ele entrou ali no nosso lugar para tomar aquilo que era nosso. Sendo este o caso, Jesus sofreu em nosso favor a maldição que a lei impõe. E tendo absorvido todo o pecado do mundo, destruiu o poder prejudicial do pecado, porquanto o castigo do pecado se estancou nele, não podendo mais o pecado exercer domínio sobre nenhum de nós. Ali na cruz, meus irmãos, Jesus levou tudo. Então hoje, se eu e você não somos mais dominados pelo pecado, foi porque Jesus levou todo o poder do pecado sobre ele. Mas nós ainda precisamos entender uma coisa: este mesmo Cristo que levou sobre si a maldição, ele também se tornou bênção. O mesmo Cristo que foi amaldiçoado também trouxe a bênção. Verso de número 14 de Gálatas capítulo 3 diz assim, verso 14 de Gálatas 3: isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Ao chegar nesse versículo, meus irmãos, o escritor passa deliberadamente da linguagem de maldição para a bênção. Ele sai daquilo que ele estava falando sobre a maldição, e ele começa então agora a trazer a bênção. Ele começa a substituir as palavras, começa a substituir então o contexto, para mostrar para nós que aquele Cristo que nós víamos como amaldiçoado, que nós víamos como repudiado, como maldito, agora ele traria bênção a todas as nações da terra. Segundo John Stott, meus irmãos, Cristo morreu por nós, não apenas para redimirmos da maldição divina, mas também para assegurarmos a bênção divina. Cristo morreu em nosso lugar não somente para nos redimir, para nos trazer de volta, para nos limpar, nos purificar, mas também para nos trazer as bênçãos celestiais de Deus para todas as famílias da terra. Esse foi o objetivo de Cristo. Quando voltamos, meus irmãos, lá no livro de Gênesis, lá no Antigo Testamento, lá no início de tudo, Deus havia prometido abençoar Abraão, e através da sua descendência, Deus abençoaria todas as nações da terra, inclusive também as nações gentílicas, que somos nós. A essa bênção Paulo chama de justificação, no verso de número 8. Paulo coloca aqui como justificação, verso de número 8, diz assim, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. E também por meio do Espírito. Ele diz no verso 14: isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então a bênção de Abraão não só chegou para nós como uma bênção material, como uma bênção física, mas também como uma bênção espiritual, que é Cristo Jesus, que morreu na cruz e deu a vida por nós, que nos deu o Espírito Santo. Dessa maneira, então, meus irmãos, todos os que estão em Cristo são assim abençoados, através de uma justificação e através do Espírito Santo de Deus. Sabe como que a gente consegue entender essa questão da bênção? Você se lembra de um personagem bíblico muito interessante chamado Balaão? Está lá em Números, nos capítulos 22 a 24, nós encontramos a história de Balaão. Balaão era um profeta. Balaão estava numa casa de repouso, tranquilo e tal, quando o rei Balaque
manda chamar Balaão e diz o seguinte: tem um povo numeroso muito grande diante da entrada do meu reino aqui, e eu gostaria que você amaldiçoasse este povo para que nós pudéssemos guerrear contra eles e vencê-los. Balaão então ouve aquela proposta e vai consultar o Senhor. E então Deus fala com ele: você não vai amaldiçoar aquilo que eu abençoei. E Balaão então volta para o rei e diz: não posso fazer isso, Deus não deixou. E aí o rei manda de novo. E aí Balaão vai agora através de Deus. Deus fala: você vai, Balaão. E Balaão então foi. E aí nós encontramos a história da mula, né? Que Deus falou: não deixa mais Balaão ir. Mandou o anjo, a mula viu o anjo, e Balaão sentava o pau na mula, a mula saía, ela via o anjo de novo, ela parava, Balaão sentava o pau nela, e então Deus falou para a mula: fala para ele. E aí Balaão conversou com a mula, e a mula disse: por que você está me batendo? Eu não fiz nada com você, não fiz nada de mal. E aí então Deus abre os olhos a Balaão, e ele vê o anjo do Senhor, e o anjo fala com ele. E aí Deus fala para Balaão: você vai lá em Balaque, e você vai falar com ele o que eu te mandar falar. E Balaão então vai, ele levanta altares ao Senhor, ele faz sacrifícios, e aí ele recebe a palavra de Deus, e Balaque vira assim: vai lá, vamos ali em cima daquele monte, amaldiçoa aquele povo agora. E aí Balaão só consegue proferir palavras de bênção sobre o povo. E aí então o rei indignado leva em outro monte, fala: dali você vai ver o povo de forma melhor, vai lá agora e amaldiçoa o povo. E Deus mais uma vez manda Balaão abençoar o povo, e assim 3 vezes. O que nós compreendemos, meus irmãos, nessa história, que nós podemos compreender, é que esta bênção prometida a Abraão foi cumprida em Jesus Cristo, e que aquilo que foi lavado pelo sangue de Jesus não pode jamais ser amaldiçoado novamente. Porém, Paulo ele expande essa internacionalização da bênção prometida a Abraão, ao mesmo tempo que eleva a natureza dessa promessa, incluindo tudo quanto foi prometido em Cristo. Conforme Russell Champlin diz, a maldição da lei caiu universalmente sobre todo homem. A bênção em Cristo também é de âmbito universal, não necessitando de quaisquer ações legais intermediárias, como no caso da lei de Moisés, da circuncisão, de sacramentos e etc. Práticas estas, meus irmãos, duramente combatidas pelo apóstolo Paulo em suas cartas. Quantas vezes Paulo escreveu nas cartas dizendo: não se dê a circuncisão, não precisa fazer os ritos sacramentais, não precisa voltar lá na lei de Moisés, nós somos salvos e redimidos, lavados pela graça de Cristo Jesus. E isso é dom de Deus, é pela fé, não vem de vós. Por isso, meus irmãos, nós precisamos estar atentos ao que diz a palavra de Deus. Por isso Cristo nos substituiu, para que nós não precisássemos mais da lei. Nós vivemos pela graça. Concluindo então, meus irmãos, devido à nossa desobediência, nos encontrávamos debaixo da maldição da lei. Jesus nos redimiu, tornando-se maldição em nosso favor, e como resultado disso, recebemos pela fé em Cristo Jesus a bênção prometida da salvação. O que procede disso é irresistível. A cruz ela é irresistível para quem olha para ela, para quem busca ela, para quem se coloca aos pés dela. Ela se torna irresistível. E essa irresistibilidade da cruz conduz-nos à adoração humilde diante de Deus em Cristo, por causa do seu santo amor por nós. Ele estava disposto a ir a tais extremos que as bênçãos que hoje desfrutamos são devidas à maldição que ele levou sobre a cruz.
Se hoje, meus irmãos, nós podemos dizer que somos abençoados, se nós podemos dizer que a mão do Senhor está sobre nós, foi porque Cristo levou toda a sorte de maldição sobre Ele na cruz. E hoje a bênção abraâmica também chegou até nós como servos do Senhor. Eu quero encerrar essa mensagem com um trechinho de uma música chamada Isaías 53, do Diante do Trono. Eu não vou cantar, eu só vou ler o trecho da música. Diz o seguinte: quando derramou sua alma na morte, fez oferta pelo pecado e se alegrou, porque ele nos viu, somos fruto do seu penoso trabalho, somos sua porção, sua satisfação. Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões, e nós olhávamos para Ele, pensávamos que eram seus próprios pecados que o levaram ali, mas na verdade foi por mim e por ti que Jesus morreu naquela cruz. Esta é a mensagem que eu quero deixar para você nesta noite, neste culto, neste momento, que você também possa reconhecer que o sacrifício de Cristo na cruz não foi em vão, que todo esse trabalho que Ele teve de levar as nossas dores, as nossas transgressões, era para que eu e você pudéssemos ser salvos e termos a nossa vida redimida da maldição da lei. Meu irmão, meu amigo, você que está nos acompanhando, que Deus abençoe a sua vida, que esta mensagem encontre lugar em seus corações, para que vocês possam compreender quão maravilhoso é o mistério da cruz sobre a vida do crente. Vamos orar neste momento, encerrando o nosso culto, e que Deus abençoe cada um de vocês. Grandioso Deus, mais uma vez nós oramos, Pai, agradecidos pela palavra que o Senhor coloca em nossos corações, pelo culto que prestamos a Ti, Senhor, e que cada vez mais o Senhor nos use para a honra e glória do Teu nome. Que esta igreja, Deus, venha ser um farol para perdidos, que nós possamos, ó Deus, ser instrumentos do Senhor para levar a cruz, para resgatar, ó Deus, pessoas da maldição da lei e levá-las, ó Pai, e redimi-las aos pés da cruz de Cristo, trazendo bênção sobre os seus lares, sobre sua casa, sobre sua família. Senhor, em nome de Jesus, continue nos guardando, nos protegendo, conduzindo, ó Deus, cada passo nosso. Guarde a nossa cidade, Senhor, da invasão desse vírus. Livra-nos, ó Deus, deste mal e de outros males, ó Deus, também que venha nos assombrar. Em nome de Jesus, Pai, dê sabedoria aos nossos governantes. É assim que oramos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe cada um dos irmãos. Tenha uma semana abençoada diante do Senhor.